Eu me lembro que quando estava chegando perto da minha formatura, no 4º ano de teologia, eu olhava para frente e olhava para trás. Ao olhar para trás eu dizia, quem sou eu? Eu não sou nada, não sou ninguém. O que eu vou fazer? Será que eu escolhi a profissão certa? Para você ter uma ideia, depois de um ano que eu estava no ministério, o meu presidente de campo foi na minha casa, e junto com a minha esposa, assentou-se com a esposa dele à nossa frente. Depois de conversar um tempo, ele perguntou assim, e aí, como que você se sente como pastor? E eu me lembro que, isso já faz algum tempo, eu me lembro que naquele dia eu falei para ele assim, eu me sinto um lixo. Eu deveria entregar a minha credencial. Eu, na verdade, nem sei por que eu aceitei ser pastor. Falei para ele, ele disse assim, por que você está tão em baixa agora? Eu falei, porque eu tinha um sonho. E talvez hoje à noite eu esteja falando aqui a jovens que também têm o mesmo sonho que eu tinha quando estava saindo da faculdade. Na verdade, eu estava saindo e eu pensei, vou chegar no distrito e vai ser. Não foi. Eu me lembro que depois de um ano de trabalho, naquele distrito, visitando um montão de gente, quando chegou no final daquele ano, o meu distrito tinha batizado 41 pessoas. Eu não sabia onde colocar a minha cabeça. Eu dizia, Deus, eu estou feliz pelas 41, mas eu estou triste porque poderia ter sido muito mais. E talvez hoje à noite tenha aqui jovens que vão ser muito parecidas. Quando você entrar lá na linha de frente, você vai pensar a mesma coisa que eu pensei. Não faça isso. Pense numa coisa, quando você chegar lá, apenas ame os irmãos. Na verdade, o pastor Tiago disse que eu estou ali no Jardim Eulina hoje, e eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, eu estou no ministério há 24 anos, e eu acho que foi agora de pouco que eu estou aprendendo a ser pastor. Eu achava que eu era pastor de igreja, da igreja adventista. Ser pastor de uma comunidade que tem o nome de Adventista do Sétimo Dia. Mas não é isso. Quando Deus chamou a gente para ir para lá, para esse lugar onde nós estamos hoje, e eu cheguei nos bairros onde estão as nossas igrejas, hoje são 5, eu pude começar a entender que Deus tinha um propósito maior nesse chamado. Eu não sou pastor de uma igreja, eu sou pastor de 5 bairros, eu não sou pastor de 5 igrejas, sou pastor de 5 bairros. E por extensão, também uma boa parte da cidade de Campinas. Mas 5 bairros, pelo menos, eles estão sob os cuidados de um homem que foi trazido por Deus para cuidar de milhares e milhares de pessoas. Eu sei que não serão todas elas que pertencerão à minha fé, mas na minha fé, a minha fé deverá ser conhecida por todos aqueles que vivem no nosso bairro. As pessoas precisarão saber quem nós somos. As pessoas precisam saber por que nós estamos lá. Nós não temos uma placa, nós não representamos uma placa. Nós estamos lá para representar alguém que é muito maior do que a placa. E é interessante, irmãos, que isso está começando a entrar na mente da igreja e isso está sendo uma bênção. Pra vocês terem uma ideia, nós começamos a fazer o trabalho em volta da igreja, e eu me lembro que nós chegamos, uma dupla chegou na casa de uns irmãos da Igreja Assembleia de Deus, e quando eles chegaram, eles disseram assim, nós viemos aqui orar por vocês. E então aquelas pessoas disseram, mas quem são vocês? De onde vocês vieram? Eles disseram, não importa de onde nós viemos, nós somos aqui de pertinho de vocês. Eles falaram, não, mas nós só queremos saber quem são vocês. Mas não importa quem nós somos. Tá bom. Mas só digam para nós estamos morrendo de curiosidade.
Porque nunca ninguém vem aqui na nossa casa orar por nós aqui e dizer que veio só orar. Geralmente as pessoas vêm aqui porque querem enfiar a religião goela abaixo da gente, mas vocês estão dizendo que vieram orar por nós. Quem são vocês? Vocês acham que é importante mesmo? Nós achamos que é. Nós somos adventistas do sétimo dia. Vocês são adventistas? Vocês são aqueles da Novo Tempo? Novo Tempo? Vocês conhecem o Novo Tempo? Aqui na nossa casa nós não assistimos outra coisa a não ser a Novo Tempo. Tenho visitado toda semana aqueles irmãos. Sabem que Deus está tremendamente louco, doido, desvairado para ver quando nós, os filhos dele, começarmos a fazer isso. Não representando uma placa, mas representando o Senhor da placa. E você, jovem, não saia daqui, desse lugar, representando uma placa. Saia representando o Senhor dela. Você vai ver o que Deus vai fazer por e através de você. E junto com você. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, o capítulo 5. Deus é o Deus das coisas extraordinárias. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é aquele que nós, às vezes, teorizamos demais. Falamos um monte de teorias sobre Ele, mas não conseguimos viver com Ele. E para mim essa é uma das grandes tragédias nossas como cristãos. Porque nós gostamos de teorizar Jesus, mas nós não conseguimos viver como Jesus viveu. Nós não conseguimos amar como Jesus amou. Nós não conseguimos ser simpáticos como Jesus foi simpático. Nós não conseguimos sentir a dor como Jesus sentiu a dor. Nós não conseguimos sorrir como Jesus sorria para as pessoas. Mas nós falamos sobre Ele. Nós dizemos que nós deveríamos ter um amor semelhante ao de Cristo. Qual tem sido o tipo de amor que você acha que você tem? Você seria capaz de cometer loucuras por Jesus? Pois eu quero te dizer hoje à noite, jovens, Ele é o Deus de fazer coisas malucas por você. Jesus é capaz de fazer as coisas mais imprevisíveis, simplesmente para dizer para você: sou eu cheguei, eu estou aqui, e eu estou louco para você me dar uma única chance. Jesus não pede chances religiosas, Ele pede chances para tomar conta da sua vida, Ele pede chance para tomar conta do seu coração. E esse texto que nós vamos ler fala exatamente sobre isso. Mas olhem só o que acontece quando Jesus, que é aquele ser magnífico, extraordinário, quando Ele começa a entrar na vida de alguém, como nossas reações às vezes são diferentes. Você pode pensar de um jeito, eu posso pensar de outro. Você tomaria uma decisão, você teria uma reação, talvez eu tivesse outra. Mas olha o que esse homem teve. Lucas 5, eu vou ler apenas o verso 8. Diz assim, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo... A Bíblia está dizendo que Simão viu alguma coisa. Ele viu alguma coisa que lhe chamou a atenção. E porque aquilo que ele viu lhe chamou a atenção, então ele tomou uma atitude. O que tem feito você tomar atitudes diante de Deus? Ou para servir a Deus? Eu era um garoto. Eu morava na roça até os 15 anos de idade. Morava na roça, capinando todos os dias e na época de férias o dia todo. Era muito legal. Eu gostava da roça. Porém, eu sonhava com a cidade. Mas enquanto eu estava lá na roça, um dia eu fiquei muito doente. Muito doente.
Aquele tipo de doença que dá nos garotos que estão vivendo longe da cidade, e é fácil de eles perderem a vida, porque lá não tem muitos recursos, e na fazenda onde nós morávamos não tinha recurso nenhum enfermeiro, nenhum médico, nem perto dali, e não tinha ninguém para tratar de nada. Quando você ficava doente, muitas vezes, a notícia mais alvissareira que existia era: o fulano morreu. E eu lembro que eu fiquei doente e meu pai havia ido viajar naquele final de semana, fiquei só eu e minha mãe. E era um sábado à noite, e o meu pai não estava em casa, e só nós dois, eu e a mãe. As minhas irmãs já estavam dormindo, e eu estava muito, muito mal. Eu me lembro que a minha mãe, ao lado da minha cama, começou a orar, mas ela percebeu que a oração dela não estava dando muito certo. Então ela disse para mim assim: filho, fica aqui um pouquinho que eu vou chamar alguém para ungir você. E a minha mãe saiu. A casa da pessoa que viria para me ungir não era longe dali. E ela foi. Enquanto ela saiu, eu era apenas um garoto de 12 anos, talvez 11 para 12 anos. Fiquei só eu. E aquela, eu acho que foi uma das noites mais extraordinárias para a minha vida. Enquanto eu fiquei sozinho, ninguém mais, ali no quarto, eu comecei a conversar com Jesus. Talvez você vá passar por experiências como essa muitas vezes na sua vida, sabia? Depois daquilo, muitas outras vezes eu já fiquei sozinho, conversando com Jesus. E naquela noite eu disse para Jesus: Jesus, eu acho que eu vou morrer hoje. Eu estou sentindo que eu acho que eu vou morrer, mas eu não queria morrer. Eu sou apenas um garoto. E se eu não morrer hoje, Senhor, eu prometo para o Senhor, eu não sei como, mas eu prometo que um dia, eu serei um pastor. Uma oração feita por um garoto que morava no meio da roça. No interior de tudo que você imagina, só tinha a fazenda, e o vilarejo mais perto dali ficava a 15 quilômetros. Não tinha mais nada. E um garoto lá, um sábado à noite, delirando, diz para o Senhor assim: Senhor, se eu não morrer, eu prometo que vou ser um pastor. Nunca mais pude desistir daquele sonho. E eu tentei, viu? Tentei desistir. Deus dizia: você. Quando eu leio esse negócio aqui na Bíblia, esse texto da Bíblia, eu fico pensando. A Bíblia diz que Simão Pedro estava junto com alguém que lhe chamou a atenção. E você sabe, você conhece esse texto. É o momento em que Jesus muda a vida de Pedro. Jesus aparece lá, mas Pedro havia trabalhado uma noite inteira, havia passado a noite sozinho junto com seus amigos, mas não havia conseguido nada. E agora, depois que voltou para a praia, no outro dia, logo no alvorecer do dia, quando o sol surgia no horizonte, ele já estava na praia. Jesus ainda não havia chegado, então ele estava tranquilo lavando suas redes, quando ele percebe que Jesus está se aproximando e vem trazendo um montão de gente junto com ele. Eu fico imaginando o que Pedro pensou naquela hora, o que muitos de nós pensamos: será que agora ele vai ter a coragem de me expor, porque ele está vindo cada vez mais para dentro d'água, as pessoas o estão empurrando, o que ele vai dizer quando ele olhar para dentro do meu barco e perceber que não existe nada dentro dele? Você acha que Deus exporia você? Você acha que Deus diria assim: olha, pessoal, eu que preciso dizer uma coisa para vocês, esse sujeito daqui, trabalhou a noite inteira, mas ele é um pescador fracassado. Quantas vezes você já se sentiu fracassado, e sem que você percebesse, ao seu lado, perto de você, ou junto mesmo de você, estava alguém que estava louco para mudar a situação de sua vida? Porém, existe uma coisa:
Eles não combinaram nada. Pedro não ligou para Jesus, Jesus não ligou para Pedro, não mandaram e-mail, não fizeram nada. Simplesmente se encontraram na beira da praia. Se encontraram ao acaso para Pedro, não para Jesus. Os encontros que você tiver com Jesus na sua vida nunca serão encontros ao acaso. Ele sempre estará tomando a primeira decisão. Tomando a primeira decisão. Jesus trouxe uma multidão para a beira da praia. E todo aquele povo estava ali observando e ouvindo. E Pedro lavava as redes e tentava fugir, mas não tinha para onde sair, você entende? Sabe quando você fica encurralado? Parece que Deus está dizendo assim: meu filho, eu preciso de você. E desde quando que Ele precisa de você ou de mim? Ele nunca precisou de nós. Acontece que quando Ele diz, eu preciso de você, Ele está querendo dizer, eu quero salvar a sua vida. É isso que Ele está querendo dizer para você e para mim, sabia? Então ele chega diante de Pedro e ele, enquanto diz algumas palavras, ele fala alguma coisa e olha para Pedro, e Pedro continua lavando redes. Mas ele continua a dizer outras palavras e olha para Pedro, e Pedro continua lavando redes. Parecia que ele não estava prestando atenção no que Jesus dizia, mas olha aqui, o coração de Pedro estava sendo tocado naquela hora. Quanto tempo faz que Jesus tenta falar e falar e falar em nome de Jesus com você, e você não consegue ouvir a sua voz, ou você finge que não ouve? Pedro fazia de conta que não era com ele. Daqui a pouco Jesus terminou tudo, mandou todo mundo embora. Graças, puxa vida, me livrei. Vai embora. Ah, que bom, estou livre. Não. Jesus olhou para ele e disse assim: Pedrão, Pedro, o que você acha? Vamos dar uma pescadinha agora? Isso era um absurdo. Quem era o profissional da pesca? Pedro. Quem sabia o horário de peixe? Pedro. Quem sabia onde tinha peixe? Pedro. Aí Jesus chega, sobe no barco dele e diz assim: Pedro, vamos remar lá para o fundo. Imagine comigo essa cena. Cada remada que ele dava, ele dizia: não vai dar certo. Não vai dar certo. Você já viu como nós fazemos assim? Senhor, eu nem sei por que eu estou aqui. Eu estou vendo que esse negócio não vai dar certo. Isso aqui é como malhar em ferro frio. Não adianta nada, daqui não vai sair nada. E ele remava e olhava para Jesus. Só que Jesus estava sentado no outro lado do barco, na outra ponta do barco. E Jesus estava assim, ó. Olhem só Jesus lá. Ele sentado assim e diz assim: Pedro, o dia está bonito hoje, hein? Legal o dia aí, Pedro. O que você está achando? E Pedro não tinha muito assunto. Está bonito. Está legal. Mas Pedro, o que você está achando? Fala. E Jesus querendo puxar assunto, e de repente, quando chegaram lá no lugar, longe da praia, Jesus disse: pode parar por aqui, Pedro, e lance as redes. Ele disse: eu trabalhei a noite inteirinha e não consegui nada. Não tem nem lombaria aqui dentro. Sabem que aquele era o dia de Deus na vida de Pedro. Aquele era o grande dia de Deus para Pedro, mas ele teria que entender que Deus era quem estava lá, e era Deus quem queria fazer o grande milagre na vida dele. Ele sabia que por ele mesmo, ele nunca conseguiria ser aquilo que ele pensava que era. Ele estava entendendo isso. Ele sabia que era um homem meio fracassado nessa área de pesca, mesmo sendo profissional da área. Ele sabia que não era sempre que ele conseguia ter sucesso naquilo que ele fazia. E você já pensou que você sempre tem sucesso? E a coisa mais difícil que existe é você ter que enfrentar ou viver com as derrotas que você tem. Lembram quando eu disse para o meu presidente: eu me sinto um fracassado? Era verdade.
eu tenho vontade de entregar a minha credencial e nunca mais ser pastor. Estou com vergonha, pastor. Estou com vergonha de ser o que sou, de levar esse título na minha vida. E você? O que você acha de Pedro? Pescador, pescador. Coitado de Pedro, pescador. Eu imagino Jesus ali olhando para ele, de repente Jesus disse, lance as redes, ele disse, não. Eu trabalhei a noite inteira, eu estou muito cansado, eu queria mais uma massagem agora nas minhas costas, da minha mulher que está lá em casa me esperando, só que eu estou até com vergonha, porque ela não vai ter nem peixe, nem para me agradecer, para fazer uma massagenzinha aqui, coitada, eu não sei nem o que eu vou fazer, viu? Jesus disse, Pedro, lance as redes. E continuou sentado, sem sair do lugar, só observando e sorrindo. Jesus faz isso. Sabe que tipo de sorriso era o de Jesus? Não era aquele sorriso sarcástico, como às vezes nós fazemos com um amigo. Rapaz, você é tonto, rapaz, vai lançar a rede, você está ficando louco, rapaz, essa hora do dia pescar. Da onde você achou que ia ter peixe essa hora, rapaz? Para com esse negócio. Eu estou brincando com você, Pedrão, não lança rede coisa nenhuma. Mas Pedro já havia lançado, e Jesus continuava sorrindo. Jesus sorria, e Pedro apreensivo aqui, enquanto ele via as redes descendo, ele simplesmente via descer, mas ele não sentia nada. Olha aqui, Deus não disse que você vai sentir logo no começo, quando você obedecê-lo, que logo no começo você já vai começar a colher as bênçãos. Ele pode dizer, na segunda chance, Pedro, puxe as redes, porque senão você não vai perceber, mas as redes estão cheias de bênçãos para a sua vida, Pedro. Sabe que quantas vezes nós deixamos de ver as bênçãos de Deus sobre nós, porque nós não puxamos as redes. Ficamos ali dizendo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E Jesus sorria, e eu imagino Jesus sorrindo como aquele amigo que sabe que o outro precisa de um presente, né? Quando eu fui para o colégio, logo que eu fui para o colégio, eu tinha um daqueles sapatos diferentes, não só eu, meus amigos também. Naquela época tinha muito mais aluno bolsista no colégio do que hoje, talvez. Eu me lembro que os nossos sapatos naquela época, nós éramos campeões em organizar bem um sapato. A gente fazia assim, o sapato ia se degenerando e ia furando. Mas a gente não tinha problema nenhum com furo no sapato. A gente pegava essas caixas de papelão, de livros da CPB, outros livros, essas caixas grossas, e a gente cortava uma palmilha direitinho e colocava por dentro. Era uma beleza. O sapato durava, às vezes, muito tempo. Só que daí a gente, quando ia nas igrejas, a gente não orava nunca, de tal maneira que os irmãos vissem ali, né, a sola do sapato. Era uma vergonha, imagina. Aí, quando a gente ia orar, a gente colocava os pés sempre no meio das cadeiras assim, e orava para não ter coral nenhum atrás, né? Porque senão, imagina, as pessoas iam ver. E eu me lembro que um dia chegou uma pessoa e disse assim, eu quero dar um par de sapato para cada um de vocês. Um sapato novinho. Sabe, uma coisa assim. E foi, eu acho que uma coisa, um presente que eu nunca mais esqueci aquele sapato. A cor dele está na minha mente até hoje. Eu não lembro da cor de nenhum outro mais, mas daquele eu lembro até hoje. Era uma cor linda, era o mais bonito que eu tinha, era o único, né? Era uma coisa assim impressionante. E aí, quando ele entregou aquele sapato, eu disse assim, agora eu tenho um sapato novo. A coloquei, aí ia olhando, né? Nossa, que coisa linda. Aí, eu imagino assim, Jesus estava querendo dizer para Pedro, puxa Pedro, e Pedro, se ele não segue na sua obediência ao Senhor, ele apenas teria cumprido uma parte do seu propósito. Quando você sair daqui, jovem, cumpra todos os propósitos do Senhor na sua vida. Quando ele puxou a rede, ele viu que haviam tantos peixes. Ele encheu o seu barco. E quando ele estava enchendo o seu barco, ele dizia, de onde veio tudo isso? Eu não estou entendendo. E ele olhou para Jesus e disse assim, escuta, tem muito peixe aqui dentro ainda. Jesus disse assim, olha os teus amigos ali, ó.
Eles estão ali morrendo de curiosidade para ver se você ia fracassar mais uma vez. Chame os dois para eles encherem o barquinho deles também. E Pedro disse assim: meninos, venham cá, vamos encher o barquinho de vocês, também tem muito peixe aqui ainda. E eles vieram encher os 2 barcos. Quando eles acabaram de encher os barcos, Pedro não resistiu mais. E então ele disse essas palavras: Senhor, o final desse verso, retira-te de mim, porque sou um pecador. Jesus era campeão em atrair pecadores para Ele. Nós deveríamos ser campeões em atrair pecadores para nós e nunca afastá-los. Eles deveriam ter prazer em se aproximar da gente e dizer assim: eu agradeço a Deus pela sua existência. Não fora você, eu nunca conheceria o amor de Deus. Pedro não entendia o que havia acontecido com ele. Talvez você não vai entender muitas vezes por que acontecerão milagres na sua vida. Sabem por que ele ainda não entendia? Porque ele ainda não havia visto a cruz e o sangue. Ele apenas conhecia a história que poderia acontecer, porque Jesus vivia dizendo para eles que um dia ele iria morrer, mas ele não sabia o que era isso. Imagina. Agora Jesus chega e faz um milagre, e alguém escrevendo sobre isso disse que esse foi o milagre, até aquele momento, o que mais impressionou a vida de Pedro. E é interessante que ele chegou diante de Jesus, agarrou-se aos seus pés e disse: vai embora. Sabe aquele vai embora assim, fique comigo? Vai embora, me deixe em paz. Não vá não, eu preciso de alguém como você ao meu lado. Não vá embora. Quantas vezes na nossa vida, talvez nós já tenhamos mandado Jesus embora. Ele mandou o Cristo embora, mas Jesus não foi. Jesus disse: tá bom, eu vou, mas eu só vou se você for também comigo. Eu só irei se você for comigo. Daquele momento em diante, Pedro começou a entender o verdadeiro significado do que era estar na presença de Jesus. Estar na presença de Jesus não era apenas ver os milagres que ele fazia, ver ele abrir os olhos aos cegos, ver ele ressuscitar pessoas, vê-lo multiplicar pão para mais de 8.000 pessoas. Não. Naquele momento em diante ele começou a perceber que na vida de Jesus havia muito mais do que milagres pelos outros. Os milagres que Jesus estava fazendo eram capazes de alcançar a vida dele também. Olha aqui, jovem. Jesus gostaria muito de dizer a você e dar a você essa segurança. Quando você sair daqui, que você carregue junto com você o sangue e a cruz. Nunca deixe de levá-los, porque aquele que anda sob o sangue e a cruz, ele é capaz de chorar, é capaz de sorrir, ele é capaz de amar, é capaz de sentir-se só, mas ele nunca vai deixar de acreditar no sangue e na cruz. Pedro nunca mais deixou Jesus. Um dia ele chegou a dizer: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras. Hoje à noite, jovem, Jesus está querendo que você diga a mesma coisa para Ele. Senhor, para quem irei eu? Somente tu tens as palavras que eu preciso, as palavras que fazem parte da minha vida, que mudaram a minha vida, Senhor. Somente o Senhor as possui, ninguém mais. Para onde eu irei?
Senhor, eu reconheço que o sangue e a cruz que foi derramado por mim são a razão da minha existência. Ao você ouvir essa melodia agora, jovem, onde você está aí no seu lugar, fale com Ele. Fale com Ele. Pedro falou. Pedro não esperou chegar lá fora, no mar, quando a água já não existia mais. Pedro não esperou chegar na areia, ele lançou-se diante de Jesus no meio dos peixes. Você sabe que peixe cheira meio, né? Mas ele fez aquilo no meio dos peixes. Fez aquilo porque entendeu o amor de Jesus por ele. Ele entendeu que o sangue seria real. Ele entendeu que a cruz seria real. E hoje à noite, Jesus quer que você entenda isto. A você sair daqui, muitas vezes você terá que testemunhar somente pela cruz e pelo sangue. Que você, jovem, seja um jovem de poder. Que você, moça, seja uma moça de poder. Que você, irmão que está aqui, seja um homem, uma mulher de poder, por causa da cruz e do sangue. Enquanto você estiver ouvindo essa melodia, incline o seu rosto e fale com o Senhor. Quem já chorou, já sabe amar, sabe que o pranto é uma forma de cantar. O amor é paz e temporal, é calmaria e também é vendaval. Ele é transcendental. O amor é luz, escuridão é ter alguém, é solidão. O Deus poder que fez a luz, sentiu que o amor é sangue e cruz. Quem se escondeu na solidão sentiu na pele que o amor é união. O amor é pranto, é sorrir, é precipício, é estar tão alto ao ponto de tocar o céu. O amor é luz, escuridão é ter alguém, é solidão. O Deus poder que fez a luz sentiu que o amor é sangue e cruz, morte e vida, presente ou futuro, paralelos tão confusos de entender.
eu estou, de que nem os próprios anjos poderão nos separar do amor de Deus. O amor é luz, escuridão é solidão. O Deus poder que fez a luz, sentiu que o amor é sangue cruz. O amor de Deus é sangue e cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado. Louvamos o teu nome nessa noite, porque isso é real. A cruz e o sangue não são apenas histórias, mas são histórias verdadeiras e que fazem parte de nossas vidas no século 21. É por causa da cruz e do sangue, Senhor, que nós estamos aqui hoje à noite. Nós estamos aqui porque temos um objetivo. Queremos dizer ao Senhor que o nosso maior alvo é nós levarmos a cruz, a história da cruz e daquilo que foi feito nela, por cada um de nós, é nós levarmos a dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas que ainda não te conhecem. Sabe, Senhor, nessa noite, assim como no passado o Senhor chamou homens como Pedro, Pedro era apenas um ninguém, Senhor. Pedro não era alguém reconhecido ou conhecido no meio da sociedade. Pedro era alguém que estava lá vivendo a sua vida de pescador sozinho. Mas o Senhor apareceu lá. E o Senhor deu a ele a grande oportunidade de ele ser, Senhor, um dos maiores homens que já passou pela terra. Obrigado a Deus por ter chamado Pedro. Obrigado a Deus por ter chamado Saulo. Obrigado a Deus por ter chamado todos os demais discípulos. Obrigado a Deus por ter dado privilégio a homens e mulheres no passado, mas eles já se foram, Senhor. Todos eles já partiram. Agora aqui estamos nós, no século 21. Mais de 2000 anos depois que Jesus passou por aqui. Aqui estamos nós. Sabe o que, Senhor? Sem ti nós não somos nada, nada. Nunca poderemos fazer nada. E por isso nessa noite eu gostaria muito, Pai, de entregar a ti a vida dessa grande juventude que aqui está. E o Senhor sabe que são centenas deles. Por favor, Deus, tome conta. Que esses moços e moças, ao saírem daqui, saiam revestidos pela cruz e pelo sangue de Cristo. E que ao eles chegarem lá fora, Senhor, eles não pensem neles, mas que eles pensem em Jesus, que eles levem esse Jesus, e que muitas pessoas passem a conhecer Jesus por causa da vida que esses moços e moças estarão levando, que será uma vida semelhante à do próprio Cristo quando por aqui passou. Pai, tome conta desse lugar. O Senhor sabe que esse é um lugar abençoado. Esse é um lugar em que o teu nome é exaltado. Esse é um lugar, Senhor, em que o Senhor pega homens e mulheres e os transforma de ninguéms a alguéms, pessoas que passam a ter significado de existência aqui nessa terra. Por isso, quero entregar cada uma dessas pessoas que está aqui nessa noite diante do céu, e que o Senhor possa continuar conduzindo esse grande rebanho, até o dia em que juntos olharemos para os céus e diremos: eis o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Permaneça conosco, continue conosco,
Que o teu Espírito faça parte de nossa vida, é o que pedimos e agradecemos por Jesus Cristo. Amém, Senhor.